No Brasil tem uma coisa chamada síndrome do possível, que é um perigo. Quer ver um exemplo? Você leva teu carro no mecânico hoje à noite aqui em Campinas, diz, olha, meu carro está com um barulho estranho. Ele diz, vou fazer o possível. Você vai a um médico e diz assim, doutor, eu estou com uma dor no pâncreas. Vou fazer o possível. Você chega para um funcionário, olha, eu precisava disso. Vou fazer o possível. Você desanima. Imagine que você está aqui agora, você sabe que ainda faltam 21 minutos para você se libertar de mim, você começa a se irritar, você tem coisa séria para fazer, de repente você começa com uma dor, uma cólica no baixo ventre, que vai para lá e para cá, tua perna direita começa a tremer, você começa com um pouco de sudorese, ânsia de vômito, calafrio, isso é sinal de apendicite. A gente pega você, leva para um hospital aqui perto, afere tua temperatura, vê que você está com indício, te pré-anestesia, vai levando para o centro cirúrgico, você vai deitado no corredor, vendo passar aquele teto branco na maca. Aí você gruda na mão do médico e diz assim, doutor, vai dar certo a operação? Ele diz, vou fazer o possível. Você quer ficar ali mesmo. Nessa hora nós temos de aprender uma coisa com os norte-americanos. Quando você pede uma coisa para o norte-americano, ele diz, I will do my best. Vou fazer meu melhor. Atenção. Não é uma questão de idioma, é uma questão de atitude. É absolutamente diverso fazer o possível e fazer o melhor. Por isso, pergunto aqui para você agora, mas não quero que você responda, só que você reflita. Na tua atividade, na atividade que você tem no executivo, na prefeitura, no estado, está fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Está fazendo o possível ou o melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola que tinha boletim escrito, o pai olhava 6 em português, 5,5 em matemática, 4 em história. Pai, deu para passar. Medíocre. Deixa, eu toco minha vida, isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exemplo, minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo na casa dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ele olha para mim 5 da tarde e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, que eu vou fazer um negócio para você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em 5 minutos aparece uma coisa para eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum. Um pouco de talharina com azeite e sal em cima, mais nada. Eu, com a fome que eu estou naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz? Faz um macarrão com azeite e sal, mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em 4 e põe em cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém, quem aqui conhece sabe, na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique, casa de barro com madeira trançada, entrava na casa, chão de terra, tudo varrido. Tudo varrido, capricho. Ah, mas o chão já é de terra, capricho. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, para não ser medíocre. Pedia eu para tomar um gole d'água na roça, a mulher corria pegar uma canequinha, daquela de alumínio, toda amassada, areada. Passava areia em volta. Ah, mas já é pobre mesmo? Epa, pobre, mas é limpinho. E tem gente que não é pobre, limpinho não é. E tem gente que é pobre e não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça tem roupa de ver Deus. Vai à igreja. Pode não, roupa não é nova. Às vezes tem remendo, mas tá limpinha. E põe no sol para coarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal.
teto caindo, água escorrendo, culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada, limpinha, as carteiras em ordem, velhinhas, mas em ordem. Florzinha, sala dos professores. Capricho! Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tem gente que é medíocre. E aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago. Ah, mas do jeito que é. Ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às 3:30 da manhã, algumas pessoas acordam, pegam 2, 3 ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate do Corpo de Bombeiro ou do SAMU. Passa o dia tirando gente do meio de ferragem. Para ganhar no fim do mês 3.200, 3.400. Já imaginou? O que ele faz ali? O melhor. Se você perguntar para ele por que ele faz, ele falou, porque é importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura, ou eu não tenho material de sutura. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu conheço professor e professora, que é a minha área de rede pública do estado da prefeitura, que tem uma carência imensa de material e faz um trabalho magnífico, porque faz o melhor naquela condição, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação. Em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta para melhorar as condições e vai fazendo melhor com aquelas que tem. Ah, mas aqui é assim, eu faço o que eu posso. Por isso, cautela. Para a vida ter propósito. Para você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. É preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra. Para isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil, medíocre. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Como eu disse, quando ela é uma vida superficial, banal, fútil, inútil. Qual é a tua obra? Quando você se for, o que vai ficar? Eu tenho certeza, você não quer ser medíocre, nem eu. A gente não quer ter como nosso patrono mendiçar. Eu faço o que eu posso. A gente não quer envelhecer a cabeça, a prática, a percepção, a própria vida. O que a gente quer? Fazer o melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Talvez algumas pessoas não saibam, mas até o século I a.C., até o século I a.C., no mundo romano, o ano se iniciava em 1º de março. O ano se iniciava em 1º de março. O primeiro dia do ano era 1º de março. E o último era 28 de fevereiro. Foi Júlio César que alterou o calendário e colocou janeiro e fevereiro no início do ano. Pouco a pouco o mundo foi adotando o dia 1º de janeiro como o primeiro dia do ano. O único país do mundo em que o ano continua começando em março é o Brasil, né, que é um país clássico, né, um país clássico que não aceita essas modernidades de Júlio César, e para nós, em março ainda não começou, né? Olha que coisa interessante. No entanto, no passado se usava o último dia do ano, que no caso era 28 de fevereiro, para pensar sobre a vida. Os antigos, no mês de fevereiro, usavam o final do ano para pensarem sobre o que tinham feito e o que deveriam fazer. Nós passamos a fazer isso com dezembro. Quando se aproxima 31 de dezembro, alguns e algumas têm o hábito de pensar naquilo que fizeram. Isso é típico de algumas religiões, entre elas o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que tem uma ideia muito forte na vida. Tenha você ou eu religião ou não, há uma questão séria nessas religiões. Elas têm uma coisa chamada juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é o fato de ser final, mas o fato de ser juízo. Porque na crença dessas religiões, insisto, acredite você ou não, essa é uma questão tua privada, há algo decisivo. Elas acreditam que ao final da tua existência, a divindade vai te chamar no canto
e falar, vem aqui para um particular. Seguinte, durante a tua vida, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? Aliás, por que fez o que fez do modo como fez? E por que deixou de fazer o que deveria ter feito? Essa é uma pergunta séria. Os cristãos construíram, a partir da influência judaica, uma percepção. E essa percepção ela se consignou na ideia também de juízo final no último livro da Bíblia dos cristãos, que é aquele que fala do fim, que é o livro da Revelação ou o livro do Apocalipse. E se você observa, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Olha que frase forte. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria, gente que é mais ou menos, que é quente ou frio não, que não cheira nem fede. Sabe gente morna? Morna no trabalho, morna na comunidade, morna na prefeitura, morna na câmara, morna na escola. Morna, não é quente nem fria, gente que não tem compromisso. Mais ou menos compromissado, mais ou menos competente, mais ou menos servidor, mais ou menos religioso, mais ou menos político, mais ou menos. Deus vomitará os mornos. Sabe aquela pessoa que é morna? Morna no casamento. E aí, como é que tá o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na comunidade. E aí, como é que tá o debate em Campinas sobre a política? Vamos levando, né? E aí, lá na prefeitura, vamos ver o que dá, né? E a escola, como é que tá? Não sei, vamos ver. Falta pouco para eu aposentar. Deus vomitará os mornos. Gente que é morna na amizade. Você vai apertar a mão dela, com licença, ela dá só a pontinha do dedo. Você aperta aquela minhoca desmilinguida. Você vai abraçar, a pessoa abraça meio de lado, meio parece que tem nojo. Sabe gente que economiza afeto? Pessoas que esquecem que afeto e conhecimento é uma coisa que se você guardar, você perde. Gente que é morna na cidade, morna no casamento, morna no serviço público. Morna, não é quente nem fria. É morna na religião. Conheço gente, por exemplo, que vai a um culto ou a uma missa. Um dos meus sobrinhos é pastor presbiteriano aqui em Campinas. E às vezes a gente brinca, né, sobre isso, curiosamente. Porque tem gente que vai a um culto ou a uma missa e escolhe o horário da missa, por exemplo, pelo tamanho rápido que ela tem. Se eu vou à missa das 10, naquela igreja que o padre faz uma missa rapidinho. Então vai para quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo poderoso e ele não sabe que você escolheu uma missa curta. Atenção, Deus vomitará os mornos. A vida é muito curta para ser pequena. E nesta hora, uma das coisas que dá inutilidade, superficialidade a uma vida é aquela em que a pessoa não percebe e nem pensa qual é a obra que ela tem. Eu, quando era secretário de Educação na capital, percebi um dia uma coisa muito interessante. Todas as vezes que um secretário vai visitar uma escola, e secretário de Educação visita escola todo dia, quem que ia comigo? O meu assessor, de chapa dourada, junto com a segurança. Entrava na escola, tinha banda, tinha salgadinho, a gente era levado para a sala da diretoria, as crianças cantavam a Aquarela do Toquinho. Eu tenho trauma até hoje, de tanto ouvir a Aquarela do Toquinho. Dava 2, 3 vezes por dia. Um dia eu falei isso pro Toquinho, eu falei, Toquinho, eu adoro tua música, mas eu tenho trauma dessa. Quem que ia comigo? A pessoa já convertida. Isto é, aquela que era do projeto político, que tinha entrado no mandato. E, portanto, já estava previamente convencida de qual era a finalidade do que se fazia. Quem é que não entendia direito o que fazia? O servidor do dia a dia. No andar que eu era secretário, lá no fundo tinha uma cozinha, onde ficava Dona Maria, sim, uma pessoa real, que fazia café o dia inteiro para servir no gabinete do secretário. A gente vai recebendo pessoas e tomando café. No mesmo andar, lá no fundo, ficava um rapaz que tirava cópia xerográfica. No andar de baixo ficava a contabilidade, onde se fazia a nota de empenho. Sabe o que a Dona Maria achava que ela fazia na Secretaria de Educação? Café. Sabe o que o rapaz que tirava cópia xerográfica achava que fazia na Secretaria de Educação? Tirava cópia xerográfica. A moça que fazia nota de empenho achava que o trabalho dela era fazer nota de empenho. O que ela não tinha visão? Da obra.
E por isso eles estavam na rotina do dia a dia. Não havia um entusiasmo. Um dia eu decidi mudar essa lógica. E decidi que em vez de ir comigo visitar a escola, com banda, com merenda, com criança, com tudo, em vez de ir quem já estava convertido, era melhor levar pessoas do dia a dia da secretaria. A primeira que foi comigo foi Dona Maria. Com uma novidade. Primeiro, andar no carro do secretário. Segundo, no banco de trás. Terceiro, joelho com joelho. E ao chegar na escola comigo, chegar lá na escola, em vez dela ir fazer o café e servir, ela ia ser servida. E ela entrava e via a banda, e via as crianças, e via a reforma da escola. Vocês não fazem ideia. Quando Dona Maria voltou, a partir dali era outra Dona Maria. De repente ela entendeu uma coisa, que o que ela fazia na Secretaria de Educação não era café, era educação. E aquilo que ela fazia, que o jeito dela de fazer educação era fazer café, virava escola, criança, cidadão atendido. No dia seguinte ela viu o rapaz do Xerox que passava o dia inteiro naquela máquina fazendo aquele gesto. Ele ficou boquiaberto, porque ele não fazia ideia que o que ele fazia não era tirar cópia, o que ele fazia era educação escolar. E o jeito dele fazer educação escolar era nos ajudar, tirando cópias. Vocês precisam ver a moça, que fazia nota de empenho. Ela imaginava que a tarefa dela era passar o dia ali fazendo nota de empenho. Quando ela viu que as notas de empenho viravam reforma, criança, comunidade, criança brincando, estudando, ela ficou boquiaberta. O que ela não tinha entendido? O propósito. O propósito, isto é, qual era a obra dela? A obra não era fazer nota de empenho, era construir educação escolar numa comunidade, usar os recursos de maneira adequada para elevar a vida. A partir dali, tanto faz quem era o governo. Por isso, vida com propósito, algo que é muito perigoso, que é gente morna. Porque essa gente morna, ela, de maneira geral, ela acha que o que ela faz é só aquilo como um emprego. Isso é comum. Isso é comum, inclusive, a pessoas que no dia a dia, você sabe, eles argumentam que ele vai ser mais ou menos, também pelo salário que me pagam. Você já imaginou esse princípio aplicado ao corpo de bombeiros? Tua casa está pegando fogo, já apagaram a sala, a cozinha. De repente você olha, o bombeiro está enrolando as mangueiras, guardando. Fala, onde você vai? 5 horas, é o meu horário. Então, mas tá pegando fogo lá. Não, mas é o meu horário, me paga até essa hora. Já imaginou um cirurgião no hospital fazendo uma sutura de apêndice? Tem que dar 20 pontos na sutura ali no teu ponto de Mark Barnes para poder fechar direitinho, porque não tem equipamento para fazer laparoscopia. O que ele faz? No 8º ponto, fala, vou parar aqui mesmo, pelo que me pagam. 8 pontos tá bom já. Você já imaginou? Você sabe que há pessoas que se conduzem desse modo no cotidiano. Obviamente que eu não estou falando de trabalhar sem remuneração, estou falando de outra coisa. Da capacidade de entender o quanto que a vida é muito curta para ser pequena. E algumas pessoas se apequenam no modo como se relacionam na atividade que desenvolvem. Por isso, volto eu aqui a uma questão. Qual é a tua obra? Quando você se for e você se vai, o que vai ficar? Nós não podemos perder a ocasião de, olhando esses tempos difíceis, dele tirar lições. Já imaginou? Se além de viver horror, cicatriz, doença, trauma, luto, dificuldade econômica, dificuldade de convivência, perdas, se além de tudo a gente ainda não aprender nada, isto é, sairmos do mesmo modo que entramos, claro que nós não teremos uma alteração tão profunda, e nem de todas as pessoas. Há pessoas que eram tolas antes do momento pandêmico e continuarão assim. Há pessoas que já se comportavam de um modo, aliás, com uma expressão que veio para o português da Argentina para o Brasil, que é otário. Otário. O que é um otário? O otário é o tonto, o bobo, metido a esperto. É aquele que acha que ele levará vantagem ou ela em todas as coisas. É aquela pessoa que não presta atenção a quem não é como ela, porque ela acha que ela é o único modo de ser. Não só isso é eticamente ofensivo, como é intelectualmente tolo.
Afinal de contas, se eu acho que o único modo de ser é como eu sou, eu ficarei onde estou e não crescerei nem na capacidade intelectual, nem no modo afetivo, nem na presença na vida. Já imaginou? Por isso, quero lembrar, a palavra oportunidade, talvez algumas pessoas não saibam, ela veio do nome de um vento. No mundo romano antigo, os romanos gostavam muito de dar nomes aos ventos. Olha só. E para eles, o vento mais importante era o vento favorável que levava o navio em direção ao porto. O vento que empurrava o navio em direção ao porto. Isto é, o vento favorável, o vento bom. Esse vento era chamado em latim de ob portus. Ob portus, que significa o que leva ao porto. O que leva até o porto. Essa expressão ob portus acabou gerando em vários idiomas, inclusive em português, em espanhol, em inglês, a palavra oportunidade. Oportunidade. A noção de leva ao porto. Oportunidade é quando você pega o vento favorável para achar uma saída, para encontrar uma alternativa, para fazer com que você ou eu não fiquemos aprisionadas, retidos no mesmo lugar. Evidentemente que isso só acontece se nós juntarmos as nossas capacidades, se abrirmos a cabeça, como eu disse antes, para aquilo que não é exatamente ou identicamente do modo nodo. Uma das coisas boas é que nós somos, sim, humanos e humanos capazes de recriar, de refazer, de reinventar. Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, mas moro na capital paulista. Eu sou caipira de Londrina e eu estou na capital paulista há 53 anos. Mas eu nunca me esqueço que num dia como hoje, por exemplo, a semana se iniciando, eu tinha prova no período da manhã na escola, estava indo, quando saí de Londrina, no metade daquilo que era o ginásio e hoje seria o Fundamental 1. E eu tinha que ter estudado sábado e domingo o dia todo, porque tinha prova, logo cedo, na segunda-feira. Eu saía de casa e enquanto eu caminhava a pé da escola, eu ficava imaginando por que eu não nasci sabendo. Por que eu não nasci sabendo? Porque ser submetido a uma prova, ter de estudar, ter de perder uma parte daquilo, que seria o tempo de descanso e de brincar, aquilo era muito suplicial, era um suplício, E eu imaginava exatamente isso enquanto caminhava, e a pé eu até a escola, morava a 3 quarteirões dela, 12, 13 anos de idade, pensava, por que eu não nasci sabendo? Olha só, evidentemente que naquela idade eu não imaginaria que se eu tivesse nascido sabendo, eu teria uma limitação imensa. Porque, evidentemente, se eu tivesse nascido sabendo, eu só saberia aquilo que podia ser sabido até o momento em que nasci. E uma das coisas que a realidade nos coloca é uma modificação contínua. Imagina, digo de novo, eu tenho 67 anos. Se eu tivesse nascido sabendo, e eu nasci em 1954, haveria uma limitação brutal daquilo que seria a minha capacidade de conhecimento. Eu não conseguiria ir reinventando, recriando, atualizando todos os meus aplicativos, tal como a gente diz vez ou outra. E nesse sentido, embora um desejo infantil, quase juvenil, nascer sabendo seria para nós algo absolutamente enjaulador. Você e eu ficaríamos enjauladas ou enjaulados dentro de um tempo. Uma das coisas boas é que nós somos capazes, sim, de criar outro repertório, de ampliar nossa condição. Inclusive, uma das coisas estupendas é que as pessoas que agora aqui estamos, temos idades variadas. Essas idades variadas, regiões variadas, às vezes religiões variadas para quem as tem, Estamos em famílias que são diversas. Tudo isso, ao agregar, eleva imensamente a possibilidade de ganhar mais vigor, mais inteligência. Se nós fôssemos todas e todos muito assemelhados, nós ficaríamos repetitivos naquilo que seriam as nossas condições e alternativas. Isso é algo que ajuda demais. As pessoas que têm menos idade do que eu, isto é, provavelmente todas,
né? E todos que estão agora aqui, que é conosco, talvez não saibam. Mas há 30 anos, quando muitos estavam nascendo, ou começando a crescer, há 30 anos, um gestor, um diretor, um head de alguma área, diria para os outros, numa conversa de almoço: olha, o pessoal que trabalha comigo ali é muito bom, viu? Na minha equipe, todo mundo pensa igual. Evidentemente que isso, no mundo, das condições em que se tinha, com menor nível de competitividade, com requisito menor de produtividade, né, com uma rentabilidade e uma lucratividade ainda em que havia uma satisfação na disputa concorrencial que era mais limitada, isso é até algo que se aceitava. Hoje, a ideia é absolutamente fatal. Hoje, a ideia mais importante, por exemplo, na minha equipe de trabalho, aquela que eu dirijo, né, dentro da minha empresa, um dos meus gostos é dizer: olha, o pessoal que trabalha comigo é muito bom, viu? Nem todo mundo pensa igual, mas na hora de agir, age junto. Olha só, nem todo mundo pensa igual, mas na hora de agir, age junto. Porque qual seria o princípio central para nós elevarmos a nossa performance quando se imagina o fato de que outras pessoas que não pensam como nós são uma estupenda oportunidade de renovação? Claro, também serve para confirmar o que sabemos, também servem para refutar aquilo que imaginamos correto, né? E nesse sentido, hoje a frase que eu mais gosto de dizer: olha, o pessoal que trabalha comigo é muito bom, nem todo mundo pensa igual, mas na hora de agir, agimos juntos, porque a regra é diversidade na reflexão, unidade na ação. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel em latim significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Cuidado. Fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação. A obrigação é da onde você segue no começo e não ao local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente. Você conhece professor excelente. Você conhece família excelente. Você conhece médico ou médico excelente. Para nós, o que é um garçom que a gente aprecia é aquele que faz mais do que a obrigação. Qual é a obrigação do garçom? Anotar teu pedido, indicar um lugar, trazer as coisas no final. Anota. Qual é o garçom que você gosta de ser atendido? Aquele que faz mais do que a obrigação.